Ucrânia sem acesso ao mar, controle russo sobre as regiões de Odessa e Mykolaiv, um plano militar de Moscou para tomar partes estratégicas do território ucraniano veio à tona. Mas qual é o prazo para isso? Operações secretas conduzidas por Rússia e Ucrânia podem ultrapassar os limites do campo de batalha e evoluir para uma guerra suja. Sob risco estão Belarus, os países bálticos, Hungria, Eslováquia, Alemanha e outras nações que oferecem apoio direto, seja a Ucrânia, seja a Rússia. Do que exatamente estamos falando? De possíveis ataques contra navios russos e de seus aliados no Oceano Pacífico. A imprensa ocidental aponta para mais uma possível operação especial ucraniana, uma nova ofensiva, uma série de ataques russos e a resposta prolongada de Moscou às ações de Kiev. E tem mais. Cazaquistão e Reino Unido estão estreitando laços Astana e Londres fortalecem sua cooperação militar. O que está por trás dessa aproximação? Daqui a 9 dias está prevista uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump sobre o que eles devem negociar. E por que Elon Musk, que recentemente teve um desentendimento com o presidente dos Estados Unidos da América, foi convidado por russos para visitar a linha de frente? Será que ele vai? Fica até o final para entender todos os detalhes. Seja bem-vindo. Este é o Hora do Esconderijo direto ao ponto, com objetividade, sobre o que está movimentando o mundo. Se você tem algo a dizer, deixe a sua opinião nos comentários e responde as perguntas que eu deixei por aqui. E se curtir o conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal, isso ajuda muito. Vamos ao que interessa. O plano de Moscou prevê avançar ainda mais dentro do território ucraniano com o objetivo de cortar o acesso do país ao mar. Segundo informações divulgadas pela revista Político, essa preocupação foi levantada em Washington. Nos planos russos, estão não apenas a tomada das regiões de Lugansk e Donetsk, mas também a criação de uma zona de contenção no norte da Ucrânia, além da chegada às margens do rio Dnipro e o hasteamento da bandeira russa nas regiões de Odessa e Mykolaiv. Esse cenário foi relatado por fontes da inteligência ucraniana e confirmado por Pavlo Polizia, vice-chefe do gabinete da presidência da Ucrânia. Especialistas militares preveem que a Rússia deve acelerar suas operações durante a ofensiva de verão, numa tentativa de aumentar a pressão sobre Kiev. No entanto, analistas alertam que Moscou pode ter dificuldades para sustentar esse ritmo em 2026. O fato é, a Rússia não dá sinais de que pretende encerrar a guerra tão cedo. Enquanto isso, o Washington Post alerta que as operações secretas dos dois lados podem se transformar em uma guerra clandestina com assassinatos direcionados, sabotagem e até ataques em solo de países que fornecem armas tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Kiev e Moscou querem romper o impasse de uma guerra que se arrasta e desgasta os dois lados. Segundo fontes ouvidas por veículos da imprensa internacional, tanto a Rússia quanto a Ucrânia buscam novas estratégias para sair desse beco sem saída. Além da operação especial chamada Teia, a Ucrânia já teria considerado uma variação naval de ataque surpresa. De acordo com as informações, a inteligência ucraniana chegou a estudar o envio de drones marítimos escondidos dentro de contêineres de carga, com o objetivo de atingir navios russos e também de aliados de Moscou no norte do Oceano Pacífico. Até o momento, no entanto, não há indícios de que essa operação tenha sido colocada em prática. O alerta agora se estende também a outros países. As tensões podem ultrapassar as fronteiras ucranianas e transformar territórios vizinhos em potenciais zonas de conflito. A lista de nações sob risco de escalada militar inclui Belarus, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, além da Alemanha, dos países bálticos, da Noruega e da Finlândia. A maioria desses países apoia a Ucrânia abertamente, e muitos deles, especialmente os do leste europeu, já servem como centros estratégicos para operações conduzidas pelos serviços de inteligência ucranianos. Diante desse cenário,
cresce o temor de que a Rússia amplie sua campanha de sabotagens e ameace com novos assassinatos políticos, algo que já teria começado no ano passado. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores, mais um ataque massivo atinge a Ucrânia. Centenas de drones lançados de 5 direções diferentes voltaram a atingir alvos em território ucraniano. A ofensiva começou por volta das 10 da noite, horário local de Kiev, apenas algumas horas depois de Moscou anunciar que drones ucranianos haviam sido abatidos na região metropolitana da capital russa. A imprensa ocidental já aponta que o bombardeio iniciado na madrugada do dia 6 de junho pode ser apenas o começo de uma nova e devastadora série de ataques russos. Quem traz essa informação é o correspondente da Sky News, Ivor Bennett. Segundo ele, o Kremlin evitou dizer claramente qual teria sido o motivo dos bombardeios, mas há indícios de que a ofensiva esteja relacionada a explosões em 2 pontes nas regiões russas de Kursk e Bryansk. A Ucrânia, por sua vez, não assumiu responsabilidade por essas ações. Pelo raciocínio lógico, a próxima retaliação russa poderá ocorrer em resposta à Operação Teia, conduzida pelo Serviço Secreto Ucraniano, e à destruição de aeronaves estratégicas da Força Aérea Russa. E é aí que o alerta sobe de tom. O Kremlin pode estar preparando uma resposta em escala ainda maior. Estamos falando de ataques ucranianos contra bombardeiros estratégicos da Rússia e ações em território russo, de alto risco e com poder destrutivo significativo. Segundo informações da inteligência dos Estados Unidos da América, essas ofensivas atingiram bases aéreas e destruíram várias aeronaves. O alvo foram aviões estratégicos, um dos 3 pilares da tríade nuclear da Rússia, afirmou Bennett. Apesar dessas informações veiculadas na imprensa ocidental, Moscou afirma que seus objetivos foram alcançados. Essa foi a citação oficial do Ministério da Defesa da Rússia, que também declarou que os ataques foram direcionados exclusivamente a alvos militares e não a civis. A ação seria uma resposta direta a Volodymyr Zelensky, a quem o Kremlin voltou a rotular como terrorista. Segundo as autoridades russas, o atual governo de Kiev já assumiu, nas palavras deles, todas as características de um regime terrorista. Vamos aos desdobramentos mais recentes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Sobre os ataques noturnos realizados nas últimas horas, o Ministério da Defesa da Rússia foi direto em seu comunicado. Trata-se de uma resposta aos atos terroristas do regime de Kiev. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky pediu aos líderes regionais e internacionais que aumentem a pressão sobre Moscou. Segundo ele, a Rússia estaria prolongando deliberadamente o conflito e os bombardeios lançados durante a madrugada com centenas de drones, mísseis balísticos e de cruzeiro atingiram áreas residenciais, hotéis e infraestrutura civil nas regiões central e oeste da Ucrânia. Eis o apelo de Zelensky. Por favor, peço a todos que apoiem todos os esforços para exercer uma pressão verdadeiramente justa contra a Rússia. Apoiem medidas diplomáticas, políticas e econômicas. Façam pressão por novas sanções eficazes contra o regime russo, para que cessem os assassinatos, cessem os ataques, para que se conquiste uma paz verdadeira e para que a responsabilidade da Rússia por esta guerra seja sentida de fato. Ao mesmo tempo, na vizinha Finlândia, autoridades se manifestaram publicamente, pedindo que o presidente Vladimir Putin recue. Na última noite, os ataques russos contra Kiev e outras regiões da Ucrânia causaram dezenas de mortos e feridos, inclusive entre equipes de resgate ucranianas, mesmo com as negociações em curso. Expressamos nossas condolências aos familiares das vítimas e pedimos que a Rússia aceite um cessar-fogo total e incondicional. Mas é pouco provável que Moscou atenda ao pedido. Quem aponta nessa direção é o chanceler alemão Friedrich Merz, que vê a Rússia se preparando para uma guerra prolongada com uma campanha acelerada de rearmamento. Merz afirma que líderes dos Estados Unidos da América ainda não compreenderam a real dimensão do conflito. Segundo ele, desde 2022,
A Rússia colocou sua indústria de defesa para funcionar em regime 24 horas por dia e fechou acordos de fornecimento de armas com Coreia do Norte e Irã. Ainda de acordo com Merz, a Alemanha segue comprometida com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e acredita que a Europa precisa investir mais na sua própria segurança. No Kremlin, a posição é clara: o rearmamento precisa ser ainda mais rápido. O próprio presidente Putin fez críticas ao ritmo lento do desenvolvimento de drones russos. Disse com todas as letras que os avanços nessa área estão aquém do necessário. E, enquanto a Rússia intensifica sua capacidade militar, a cobertura da imprensa ocidental aponta para um outro tipo de risco vindo dos Estados Unidos da América, não um ataque com mísseis, mas um golpe político contra a Ucrânia. Segundo a agência Reuters, existe a possibilidade de que a pauta ucraniana seja reduzida no próximo encontro da OTAN, marcado para começar no dia 24 de junho, em Haia. Esse seria um sinal claro de que o apoio total à Ucrânia pode estar entrando em uma nova fase e não necessariamente mais favorável a Kiev. Os bastidores do próximo encontro da OTAN revelam movimentações que podem impactar diretamente o futuro da Ucrânia. Segundo fontes ouvidas pela imprensa internacional, os organizadores do evento querem limitar ao máximo as discussões sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E mais, estariam trabalhando para impedir um encontro entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Embora haja expectativa de que Zelensky participe do evento de alguma forma, até o momento a OTAN não confirmou oficialmente se ele foi convidado. Diplomatas apontam que o presidente ucraniano poderá estar presente em um jantar informal na véspera do evento, mas não deve ter acesso à sessão principal do encontro. Enquanto isso, o chefe do gabinete de Zelensky declarou que a recente visita a Washington teve como objetivo justamente preparar o terreno para uma reunião entre Zelensky e Trump marcada para acontecer em 9 dias no Canadá.